Meu nome é Roberley Leonaldo, eu sou mais conhecido como Rubinho, no meio do voleibol. Nasci em Curitiba, Paraná, já não moro mais nessa cidade, moro em São Paulo atualmente. Minhas influências para chegar ao voleibol foram basicamente a escola, né? Eu comecei jogando voleibol na escola, no que seria hoje o Fundamental 2, e aí não parei mais, bem um pouco mais. Antes desse período eu jogava muito futebol, como era típico na época, mas a partir desse momento comecei a cada vez mais me envolver com voleibol. Joguei num colégio estadual, eu fiz quase toda a minha formação estudantil. Dos 11 anos eu fiz 9 em escola pública, somente 2 em escola particular. E nesse período comecei a jogar várias competições escolares na cidade e isso começou a me chamar a atenção, né? A nossa escola era uma escola grande até, mas era uma escola pública, ou seja, sem muitos recursos. Então comecei a conviver com outras equipes, escolas particulares que tinham mais estrutura e aquilo começou a me dar vontade de participar de um núcleo mais qualificado dentro do voleibol. Então, depois dessas experiências no voleibol escolar, fui procurar um clube para jogar e aí entrei num clube no meu próprio bairro, um clube de descendência alemã, muito voltado para o esporte, e ali comecei minha carreira. Então, tive um desempenho interessante nas categorias iniciais, enfim, uma trajetória, só que como era baixo, né, enfim, não era absolutamente altamente qualificado tecnicamente, eu cheguei a ser convocado para uma seleção do Paraná, a qual não fui ao Campeonato Brasileiro, fui cortado um pouco antes da viagem. E isso começou a fazer efeito em mim. Eu adorava o voleibol, tinha uma paixão muito grande pelo esporte, mas comecei a perceber que isso não seria muito fácil para mim seguir uma carreira com 1,80 m, uma carreira dentro do voleibol de alto nível. Então já comecei, como entrei na faculdade muito cedo, entrei com 16 para 17 anos na faculdade, já comecei a focar na questão de se tornar um técnico de voleibol. Não queria de maneira alguma deixar o voleibol de lado. E aí fui nesse processo. Nesse mesmo clube eu passei a ser técnico, comecei com escolinhas, depois passei a ser assistente técnico das equipes de base e, enfim, fui crescendo. Eu dirigi eu creio que com uns 18 anos, dirigi minha primeira equipe, muito jovem, né? Eu estava no terceiro ano da faculdade, mas era muito jovem. E aí foi se desenvolvendo essa carreira, né? Depois de um tempo eu migrei para um clube mais forte, quer dizer, sempre, na verdade, o meu intuito era crescer e o meu objetivo era ser não só um técnico, mas chegar a um bom nível, né? No primeiro ano de faculdade, por exemplo, eu tive um contato, eu jogava por uma cidade do interior de Santa Catarina, chamada Xanxerê. Em Santa Catarina, os jogos abertos do estado eram muito fortes. Tinha Concórdia, tinha Chapecó, que eram equipes de elite do voleibol brasileiro. E eu fui jogar a convite de um amigo da faculdade, fui jogar nessa cidade. E nessa cidade, a gente fez uma vez um jogo, que era uma preliminar de um jogo da Sadia, que era uma equipe fortíssima, contra a seleção brasileira juvenil. E os jogadores eram justamente da minha idade, né, da mesma categoria, nascidos em 69. E aí eu fiquei mais empolgado ainda com a situação, porque eu via a situação de seleção brasileira era completamente diferente na época. Era uma equipe fabulosa, eram jogadores altíssimos, era uma estrutura espetacular, a gente já tinha uma boa estrutura naquela época, um grande investimento, e aquilo se tornou para mim mais um motivador, eu quero fazer parte disso. E aí continuei desenvolvendo minha carreira e, enfim, sempre com esse foco de crescer, crescer, crescer. Nesse clube curitibano eu fui técnico do mirim até o adulto, ou seja, alguns dos meus jogadores que trabalharam comigo no mirim chegaram a jogar comigo a liga como atletas de uma equipe adulta. Então foi bacana, eu acompanhei 5, 6 anos dos rapazes, contratei outros jogadores e ali dei continuidade à carreira. Dirigi a primeira liga com 24 anos, era muito jovem. Depois disso, nessa liga, eu fui convidado para ir para uma equipe do interior do Paraná, Cocamar, que era uma equipe mais forte. Então, aí foi se encaminhando esse processo. Nessa equipe, no segundo ano dessa equipe, eu vim a trabalhar com o técnico à época da Seleção Brasileira Juvenil, Marcos Lerbar. E ao final dessa temporada ele me convidou para ser um dos assistentes dele na Seleção Brasileira.
Isso era 96. Então, daquele momento eu fiquei de 96 a 2006 a 2005 na Seleção Brasileira Juvenil como assistente, continuando no trabalho de clubes, enfim. E aí foi se desenvolvendo. Em 2005 para 2006, um assistente da seleção adulta deixou a equipe, foi o Chico dos Santos, que era até então o segundo técnico da seleção. E o Bernardo me convidou para ocupar o posto desse técnico, que era um grande técnico. E aí foi muito interessante, fiquei muito empolgado. Dali de 2006 a 2016 eu fiquei na seleção adulta. E paralelo a isso, sempre desenvolvendo trabalhos em clubes. Trabalhar com o Bernardo é uma situação bem interessante. Ele dá uma amplitude, dá uma abertura muito grande para quem trabalha com ele. Mas basicamente eu cuidava dos fundamentos de bloqueio. Em alguns momentos eu trabalhava com defesa e passe, dependendo da temporada, dependendo de qual era o nosso staff naquela temporada. Isso oscilou um pouco nesses 10 anos que eu acompanhei o trabalho dele. Mas basicamente sempre fui muito focado em bloqueio e muito focado nas questões táticas. Eu era o segundo homem ali na gestão tática da equipe. Era o braço direito na questão tática, que era o mesmo papel que o Chico desempenhava anteriormente. Então, eu sempre fui muito vinculado ao estudo, à análise de jogo, né? Muito vinculado, acho que minha grande formação tem muito a ver com isso, com análise estatística do jogo de voleibol. E, inclusive, foi sempre muito conhecido por causa disso no meio do voleibol. Então, essa era uma das minhas funções. A gente trabalhava muito, preparava muito material, com o apoio da Robertinha, que era a nossa estatística, da Luciana, enfim, mas era muito próximo esse trabalho da área tática, né? Geralmente eu ficava muito na questão do sistema defensivo, como a gente ia trabalhar o sistema defensivo, porque eu trabalhava com bloqueio, então bloqueio e defesa, como nós devíamos atuar nesse sistema. O Bernardo ficava um pouco mais voltado à questão de ataque, da nossa rotação de ataque, mas sempre muito focado nessas duas áreas. Eu acho que o voleibol ele é muito característico nesse aspecto, o trabalho de equipe, tanto na quadra dos jogadores, porque é um esporte absolutamente coletivo. Ele não tem muitas possibilidades do futebol, do basquete, que uma peça pode efetivamente quase que definir a partida. No futebol mais ainda, né? O componente individual ele é muito mais forte. No vôlei você depende efetivamente dos seus companheiros. E na questão de trabalho técnico e trabalho tático também é muito grande. Você precisa de um corpo multidisciplinar para tocar a equipe, né? E isso era até mais evidente com o Bernardo no comando, porque, na verdade, em todas as seleções brasileiras, eu trabalhei nesse mesmo formato com o Marcos Lerbach, eu trabalhei nesse mesmo formato com o Bernardo, onde os assistentes tinham um papel importante em determinada área da equipe e eles tinham que tocar esse trabalho, né? Claro que sempre sob a supervisão do líder, do head coach, mas sempre com muito espaço para trabalhar, para discussão, para inovação, para você desempenhar o seu papel naquela área específica da equipe. Então isso foi sempre uma das principais características da seleção nesse período e sempre foi, creio eu, um dos elementos de sucesso da equipe. A trajetória do Bernardo, que vem de 2001 a 2016, ela é impressionante, né? São a totalidade das finais de Mundial e a totalidade das finais olímpicas em 16 anos. São 4 finais olímpicas, 4 finais de Mundial. Eu participei a partir de 2006, então eu participei de 3 finais de Mundial. Nós ganhamos em 2006, 2010 e fomos vice em 2014. E a gente havia ganho em 2002. Olimpíada eu participei de 2008, 2012 e 2016, com 2 vice-campeonatos e o título do Rio no ano passado. Joguei Copa do Mundo, a de 2007 com vitória, a de 2011 com 3º lugar. Copa dos Campeões joguei 2009 e 2013, as 2 com vitória. Os sul-americanos todos, a cada 2 anos sul-americano nós ganhamos 100% deles, e fora algumas outras competições, né? Fora isso, nesses últimos 4 anos, eu era exclusivo da seleção brasileira. Eu estava especificamente para estudar os adversários, estudar os nossos atletas e passar essas informações sistematicamente para o Bernardo, que tinha o trabalho do clube paralelo à seleção. E nesse período eu também dirigi as nossas segundas equipes, a Seleção Brasileira Sub-23 e a Seleção Brasileira B, né? E nesse período eu dirigi 2 vezes
a equipe no Pan-Americano, né? Nós vencemos em 2011 com uma equipe mista. Em 2015 fomos vice-campeões com uma equipe mais jovem. Joguei 2 mundiais de sub-23, fomos campeões em 2013, fomos quinto em 2015. E fora várias outras competições, Copa Pan-Americana. Copa Pan-Americana a gente jogou 2 ou 3, fomos campeões em todas elas. Então, basicamente, assim, foi um período de muitas vitórias, talvez não tanto quanto o início do período, ali até 2004, 2005, 2000 a 2006, foi praticamente quase tudo, né? Nessa de 2006 para frente a gente não ganhou tantas competições, mas acho que o mais importante para a gente, nós permanecemos 13 anos como os líderes, estamos há 13 anos como os líderes do ranking mundial. O ranking mundial ele é contado por você permanecer, por exemplo, você joga um mundial em 2010, em 2014 se joga de novo, você está defendendo aqueles pontos, né? Senão você vai perder pontos. Então a gente em 13 anos foi sempre o primeiro colocado do ranking. Isso significa que a gente ficou sempre no topo, sempre nas decisões, sempre nas finais. Então, é o caso até das ligas mundiais que nós não vencemos desde 2010. Mas de 2010 até esse momento nós fizemos praticamente, nós não fizemos só uma das finais. Nós fizemos 2 das finais. Nós não fizemos a final de 2012 e 2015. Todas as outras nós fizemos as finais. Então, essa continuidade no pódio, uma continuidade nas finais e no topo, sendo que todos os outros oscilavam e rodavam nessas posições, foi muito importante e principalmente importante para a gente chegar à conquista da Rio 16. Né? A gente sempre, mas ainda, apesar de não termos ganho tantas competições no ciclo, nós somos a equipe que mais chegou às finais. Ganhamos 2 das 8 competições importantes. Os Estados Unidos também ganharam 2, mas a gente fez 6 das 7 finais que efetivamente estávamos em campo. Então, esse foi um fator importante de continuidade no trabalho. Eu creio que a equipe é muito forte, mas a equipe é muito forte e ela continua num cenário muito difícil. Aí, independente de troca de comando ou não, a dificuldade seria a mesma. Poderia acontecer isso com o Bernardo, como pode acontecer com o Renan. Eu acho que a dificuldade vai ser grande. Eu diria que, nas minhas avaliações, até para o pós-olímpico, eu diria que vai ser até mais difícil do que foi esse ciclo. Mas a gente tem uma equipe preparada, a tendência é que a equipe se mantenha, a base da equipe olímpica se mantenha, principalmente nessa primeira temporada. Eu acredito que a gente tem condições de continuar brigando pelas primeiras posições de todas as competições que nós vamos jogar.